Kafka e Mina estão à beira de eliminar o Kaiju número 9 de uma vez por todas, mas quando o vilão cai, é comum que outro ainda mais terrível surja em seu lugar. Mas quem poderia ocupar esse papel? E se eu te dissesse que o autor já nos apresentou esse futuro vilão, ainda no primeiro capítulo de Kaiju número 8? Alguém que começou como o melhor amigo do Kafka? Sim, eu estou falando de Len Uchikawa. Nesse vídeo, eu vou te mostrar todas as evidências e pistas deixadas pelo Naoya Matsumoto que provam que Leno será o grande antagonista de Kaiju número 8, que vai deixar o Kaiju número 9 no chinelo. Kaiju número 8 mostra como monstros gigantes, chamados de Kaijus, atacam a humanidade e como essa sociedade aprendeu a revidar esses ataques, através de alta tecnologia e pesquisas sobre a origem dessas ameaças. Só que o verdadeiro foco da história está nas relações humanas, entre os membros da tropa de defesa, incluindo a relação deles com um recente membro que foi descoberto como um híbrido entre Kaiju e humano, mas que escolheu lutar pela humanidade ao lado da sua amada na tropa de defesa. No meio disso tudo, um vilão foi apresentado sem muita importância no início, mas ao longo dos 100 primeiros capítulos, ele ganhou grande destaque e o seu arco de crescimento foi um dos melhores, mesmo dando as caras poucas vezes na história. Logo ele foi classificado e ganhou o nome de Kaiju número 9, se tornando o maior inimigo do Kafka. Uma das características que mais chama a atenção no vilão é a sua capacidade de evoluir e se adaptar ao inimigo, o que fez ele ser catalogado como um Kaiju do tipo vírus. Mas de longe, a sua maior qualidade é a inteligência, que fez ele não só estudar e buscar pelas fraquezas das forças de defesa, como fez dele um grande estrategista durante a última guerra. Embora tenha sido derrotado todas as vezes que enfrentou o Kafka e seus amigos, o Kaiju número 9 sempre conseguiu escapar porque sempre tinha um plano B, ou algum objetivo oculto, além da própria luta. Além de evoluir a sua forma para superar os poderes do Kaiju número 8, ele conseguiu fazer alguns feitos, como se infiltrar com sucesso, como um humano, na Monster Stripping Inc., ferir gravemente o Leno, Iharu e Akikoru, quase destruir a base da terceira divisão, absorver o diretor Isao Shinomiya e pegar os poderes do Kaiju número 2, destruir várias cidades do Japão através dos seus Kaijus numerados, quase absorver a Minashiro e, por último, conseguiu até copiar todas as técnicas do Kafka no modo Kaiju número 8. Só esses feitos do Kaiju número 9, mostrados ao longo dos 100 primeiros capítulos, já são suficientes para colocar ele entre os grandes vilões da atualidade dos mangás, mas ele se tornou ainda melhor depois que revelou que sentia inveja de como os humanos agiam, revelando que queria estudá-los, nem que precisasse acabar com todo mundo para fazer isso. Foi aí que o Kafka percebeu que o Kaiju número 9 não era mais aquele bucha que ele tinha enfrentado lá atrás, mas sim uma ameaça mundial, que tinha o poder para dominar a humanidade e que por isso ele precisava ser derrotado o quanto antes. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, a derrota do Kaiju número 9 ainda não aconteceu, e embora eu ache que ela ainda vai demorar alguns capítulos para ocorrer, não tem mais como Naoya manter esse vilão na história, já que além desse ser o terceiro embate entre ele e o protagonista, fazer o vilão fugir para manter ele vivo só vai transformar ele na sua própria versão do Code ou do All for One, que seria uma receita do fracasso. O problema é que com o fim de Kaiju número 9 se aproximando cada vez mais, muitos fãs começaram a pensar que o mangá já estava entrando no seu arco final, só que pra mim isso não faz sentido nenhum. Primeiro que o mangá está no seu auge, sendo o sexto mais lido no mundo, impulsionado pelo anime, que já teve até uma segunda temporada confirmada, devido ao sucesso da primeira. Além disso, existem diversas pontas soltas na história, que precisam ser explicadas, como eu mostro nesse vídeo aqui. O fato é que tudo indica que o Kaiju número 9 vai rodar, e que após isso, o Len Uchikawa vai tomar o seu lugar, como o grande vilão da obra. Mas como o Leno vai se tornar um vilão? E de onde eu tirei isso? Pra te explicar como o Leno está se transformando em um vilão, sem nem mesmo você perceber, eu preciso primeiro falar um pouco da relação dele com o Kafka, porque isso é crucial para que você entenda o conceito de âncora, que eu vou trazer daqui a pouco. Assim como em vários outros mangás, o protagonista aqui também tem um melhor amigo, que foi apresentado ainda no primeiro capítulo, como parceiro do Kafka na empresa de coleta de Kaijus derrotados. Uchikawa rapidamente se tornou amigo de Kafka, depois que o protagonista salvou a sua vida, e o fato do Ribino se tornar um Kaiju numerado estreitou ainda mais o laço de amizade entre eles. Leno passou a guardar o segredo do Kafka, e foi essencial para que ele fizesse o último teste para entrar na tropa de defesa. Logo de início, Leno atingiu uma porcentagem de 8% de poder liberado do seu traje, mas chamou a atenção de seus superiores depois que descobriram que ele era o único recruta da tropa que tinha uma curva de evolução assustadora, mesmo em comparação com a Akikoru, que era a maior promessa da turma. Mas o que tudo isso tem a ver com o fato do Leno virar um vilão? No capítulo 61 do mangá, temos a primeira pista disso, e você já vai entender porque eu trouxe todo esse contexto. Nesse capítulo, o Leno teria que passar por um teste que definiria se ele seria aprovado ou não para usar a arma numerada feita a partir do núcleo do Kaiju número 6, que era o rei dos Kaijus. Guarda essa informação que eu vou voltar nela daqui a pouco. Antes disso, Leno já tinha conseguido evoluir sua porcentagem de 8% para 18% e depois para 43%, mas foi só durante esse teste, vestindo a armadura número 6, que ele chegou em outro patamar, evoluindo para 46% e depois para 51% de poder liberado, o que surpreendeu muito Jugo Ogata, que ao ver que o soldado da terceira divisão conseguia derrotar um Daikaiju praticamente sozinho, concluiu que ele poderia ser o único defensor vivo que conseguiria usar o traje de combate do Kaiju número 6. Só que tinha um problema. De posse da nova armadura, o Leno aumentou todos os seus atributos, além de conseguir poderes de gelo, que era a maior habilidade do Kaiju número 6 quando vivo. Poder inclusive que foi crucial para limpar o campo de batalha na guerra que estava por vir, para que o Kafka pudesse passar e correr para salvar a Mina das garras do Kaiju número 9, que estava prestes a absorver ela. O problema é que usar uma armadura numerada não é tão simples assim, e em muitos
casos chega até a ser perigoso, como vimos com Soshiro Hoshina, por exemplo, que depois de usar o traje feito a partir do Kaiju número 10, quase foi corrompido pelo monstro. Já no capítulo 62, Leno força o poder do traje número 6 além do limite, para finalizar o Daikaiju inimigo e terminar o teste. Só que o seu corpo não estava preparado para suportar todo aquele poder, e isso fez com que ele tivesse diversas lesões. Preocupado com o estado de Leno, um dos operadores do teste pergunta se aquela instabilidade do traje estava sendo causada pelo Kaiju número 6, e se o monstro estava tentando tomar o controle do corpo do Ichikawa. Só que Dilgo nega, dizendo que aquela imprudência e sede de poder na verdade era do próprio Leno, que queria ficar mais forte a todo custo, mesmo sacrificando seu corpo para isso. Será que esse não te lembra alguém? Pois é. Ainda no capítulo 62, o Dilgo explica que todos os usuários de trajes numerados são afetados pelas células e energia Kaiju, podendo até mesmo serem influenciados pelos monstros, mesmo sem perceberem. Isso acontece por dois motivos. O primeiro é que a atividade cerebral do usuário é aumentada significativamente para acompanhar o corpo, que tem todas as suas capacidades maximizadas. O segundo motivo é que ao multiplicar o número de neurotransmissões no cérebro, o corpo do usuário pode acabar não conseguindo acompanhar a sua atividade cerebral, e é isso que causa as lesões. Mas o maior problema de todos, ao usar uma armadura numerada, é que ao aumentar a atividade cerebral assim, de uma hora para outra, a fim de alcançar poderes que um humano jamais conseguiria ter, isso também traz à tona todos os medos e desejos do usuário, aumentando eles em uma escala alarmante. Por exemplo, se o Leno deseja se tornar mais forte a qualquer custo, porque tem medo de ver uma pessoa querida ser tirada dele outra vez, esse medo se torna inúmeras vezes maior em seu cérebro, toda vez que ele usa sua arma numerada. Isso sem falar que o Kaiju número 6 sempre foi considerado como o mais forte de todos, ganhando o título de rei dos Kaijus. Então é claro que os efeitos colaterais dele são bem maiores do que os outros. E a situação fica ainda pior quando descobrimos que nunca houve um usuário compatível com o traje número 6. Portanto, nem a tropa de defesa conseguiu medir o tanto de efeitos negativos que um usuário sofreria ao usar a armadura mais forte. Lembrando que o Leno revela, lá no capítulo 101, que perdeu todos os seus familiares por causa dos ataques Kaijus, e nunca nenhum herói apareceu para salvá-los, ou para ajudar ele de alguma forma. É por esse motivo, inclusive, que ele decide entrar nas forças de defesa, porque ele queria se tornar essa figura que exterminaria de uma vez por todas essa ameaça do mundo. Então fica claro pra gente que o Leno odeia os Kaijus. Só que ele meio que teve que engolir esse ódio, ou no mínimo esquecer ele, por causa de seu amigo Kafka, que tinha se tornado um Kaiju. E o motivo disso é que o Kafka foi o único herói que Leno teve, porque além de salvar sua vida, o Ribino se tornou seu amigo a ponto de ajudar ele com coisas simples, como sobreviver dentro da Monster Sweep Inc., que não era um trabalho nada fácil. Com isso, podemos dizer que o Kafka é o único fator que impede o Leno de declarar a guerra contra todos os Kaijus sozinho e usando todos os poderes ao seu alcance. Ou seja, o nosso protagonista é a sua âncora moral. Só que o fato do Kafka estar virando um Kaiju pode acabar balançando essa relação. E eu acredito que é isso que vai influenciar a virada de chave na vida do Ichikawa, fazendo ele passar para o lado negro da força. Ainda no capítulo 62 do mangá, o Dilgo dá a entender que se o Leno usar demais os poderes do Kaiju número 6, isso pode causar uma sobrecarga em seu cérebro, a ponto dele ser completamente tomado pelo monstro. Inclusive o Ichikawa chega a perder o controle de si durante o teste, não só perdendo o controle sobre os seus próprios pensamentos, como soltando sem querer uma rajada congelante no raio de 50 metros, que impediu que os seus colegas se aproximassem para ajudar ele. Ou seja, só por essa cena, podemos perceber que o seu senso de responsabilidade em derrotar os Kaijus logo se transformou em egoísmo, em querer fazer tudo sozinho. Inclusive, ele só não bombou nesse teste por causa do Iharu, que serviu como uma espécie de âncora para sua mente, não se perder no imenso poder do Kaiju número 6. E é esse o papel que o Kafka faz na vida do Leno, que vê ele como família, a última pessoa que sobrou, e com quem ele realmente se importa. É tanto que ele desafiou sua capitã Mina, falando em defesa do Kafka, logo depois que ele foi desmascarado como Kaiju número 8. Então o que acontece quando esse cara, com quem ele se importa tanto, a sua âncora, é ameaçado? Seja pelo risco de virar definitivamente um Kaiju, ou pelo risco de ser derrotado pelo Kaiju número 9. Não tenha dúvidas que o Ichikawa usaria todo o poder disponível para mudar isso, sem nem mesmo se importar com seu corpo ou a sua mente. E é aí que o Kaiju número 6 pode se aproveitar da situação, manipulando o cérebro de Leno, que como já vimos até aqui, é bem suscetível a se tornar um vilão, tendo como principal objetivo de vida exterminar todos os Kaijus da face da Terra, incluindo aquele que parasita o Kafka. E se isso acontecer, meu amigo, sai da frente, porque o Leno tem potencial para se tornar uma ameaça tão grande, ou até maior do que o Kaiju número 9. E falando nele, quem sabe seja o vilão que deu o empurrãozinho que falta antes de dar o último suspiro para que o Ichikawa se corrompa por sua arma numerada. E uma fala recente dele pode já ter confirmado isso. No momento em que o Kafka chega no campo de batalha e salva a Mina, o Kaiju número 9 se pergunta por que ele tinha chegado ali tão rápido, se o caminho atrás dele estava repleto de Daikaijus da terceira onda. O vilão então se comunica telepaticamente com os Kaijus e descobre que a tropa de defesa tinha encontrado alguém compatível com o traje numerado 6 e que o Leno Ichikawa tinha limpado o campo de batalha com seus novos poderes. Nessa hora o vilão fala algo bem interessante, que o Kafka chegou ali não por causa da sorte ou do Leno, mas sim por um erro de cálculo que ele cometeu no seu plano geral, mas que já ia corrigir. Claro que essa pode significar que ele mesmo lidaria pessoalmente com o problema, que era o Kafka, mas também pode significar que ele voltou seus olhos para o Leno. Afinal, ele sempre buscou absorver qualquer arma Kaiju poderosa que estivesse nas mãos humanas. Então ele pode muito bem distrair a mini Kafka com um clone seu para ir atrás do Ichikawa. Só que isso pode ser um tremendo erro, porque ao
perceber que o Leno pode ter potencial para ser muito mais poderoso do que ele imaginava, ele talvez seja derrotado por ele e seus amigos, que estão ali perto, mas não antes de plantar uma sementinha do mal na cabeça do Leno, garantindo que o garoto herde seus poderes e a sua vontade. Agora eu quero saber de você, o que achou dessa teoria? Faz sentido o Leno se tornar o grande vilão de Kaiju número 8? Ou eu tô viajando? Deixa sua opinião aí embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos dessa obra incrível. Obrigado por ter assistido até aqui, valeu!